Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula de exercícios sobre dimensionamento, atração e compressão da disciplina de estruturas metálicas. Bom, a gente vai resolver um exercício com o seguinte enunciado. Considere a treliça da figura, que será mostrado depois, com 3 metros de altura, usada para vencer um vão de 16 metros. O aço empregado é o MR250, com tensão de escoamento igual a 250 MPa e de ruptura igual a 400 MPa. Todos os perfis são cantoneiras duplas de abas iguais, de 5 polegadas por 5 polegadas por 3/8 da polegada. E são usadas chapas de ligação de 1/4 de polegada. Determine, de acordo com a NBR 8800/2008, o maior valor da carga P de dimensionamento, de modo que se garanta a segurança contra a ruptura por tração, compressão ou flambagem de todas as barras. Determine também a quantidade de espaçadores necessários em cada barra, obviamente no caso de compressão, E considerar que a área efetiva líquida, é igual a 0,8 da área bruta. Essa hipótese vai ser adotada tendo em vista que a gente ainda não estudou, o dimensionamento de ligações, mas essa hipótese está para ser adotada com folga. Muito bem, aí está a treliça, É uma treliça com carregamento vertical simétrico, sem carga horizontal, o que faz com que ela seja considerada uma estrutura simétrica com carregamento simétrico. Não tendo carga horizontal, a reação horizontal em B será nula, Pela simetria, as reações verticais em A e B serão iguais a 3p/2, ok? Temos ainda outros esforços que podem ser obtidos de imediato, que são os esforços nas barras verticais, também conhecidas como montantes. Nesse caso, basta fazer o equilíbrio de cada nó onde é aplicada a carga, O equilíbrio desses nós, no caso do nó central superior, nos levaria para o montante vertical central, um esforço de compressão e menos P. E nos dois outros nós, o equilíbrio daquele nó nos levaria que aqueles montantes extremos estarão sobre uma atração igual a mais P. Então, como eu falei, de imediato se obtém as reações de apoio, que são as reações verticais em A e B iguais a 3p/2, e os esforços em algumas barras, que são os montantes verticais. Aí em seguida a gente pode ir para o equilíbrio do nó A, no qual só temos duas barras chegando com esforços incógnitos, Uma diagonal de extremidade e uma barra horizontal do banzo inferior. Muito bem. Se nós fizermos o equilíbrio, do nó A, a gente vai ter, com somatório de Fy igual a 0, a reação vertical para cima de 3p/2, que só vai ser equilibrada se a diagonal tiver uma força de compressão, cuja projeção equilibre essa reação vertical. Então, se eu chamar essa força de F, a sua projeção vai ser F vezes 0,6 igual a 3p/2. O que vai me levar, que esse esforço em módulo vai ser igual a 5p/2 ou 2,5 de compressão, Então, como está ali, o equilíbrio do nó A, o somatório de Fy igual a 0, a gente vai obter que para a diagonal F vezes 0,6 igual a menos 3p/2, Ou que essa força vai ser menos 5p/2, indicando uma compressão de 5p/2. Uma vez que eu já obtive o esforço na diagonal extrema, no nó A, se eu fizer o somatório de Fx igual a 0 para esse nó, eu vou encontrar o esforço naquela barra horizontal do banzo inferior. Se eu considerar, que a diagonal extrema está comprimindo o nó A,
a sua projeção vai estar para a esquerda, na direção negativa de x. Então, o esforço nessa barra horizontal vai ter que estar para a direita, né? O que vai indicar que ela vai estar sob tração, já que ela vai estar tracionando o nó e o nó tracionando a barra. Então, o seu valor, né, de tração será T igual a 0,8 vezes 5P sobre 2, né? Que vai ser igual a 2P. Então, essa barra horizontal do bando inferior vai ser igual a 2P de tração, seu esforço. Por somatório de Fx igual a 0, naqueles nós de aplicação de carga, né, do banzo inferior, eu chego à conclusão que todas as barras do banzo inferior estarão submetidas a uma tração igual a 2P, ok? O passo seguinte será eu fazer o equilíbrio do nó do banzo superior, então aquele superior esquerdo, que aí eu vou ter a diagonal extrema, eu já conheço o valor, né? Menos 2,5P ou 2,5P de compressão. O montante, eu sei que é uma força de tração de mais P. Eu vou precisar obter o esforço na outra diagonal e naquela barra horizontal do banzo superior. Muito bem. Se eu fizer o equilíbrio vertical desse nó, eu vou ter, chegando nele, né, a componente do esforço da barra da diagonal extrema. Esse aí vai ser 2,5P vezes 0,6, que vai dar 3P sobre 2 para cima, né? E eu tenho essa atração de P para baixo. Então 3P sobre 2 menos P vai dar P sobre 2 ou 0,5P. Ok? E esse 0,5P vai ter que ser equilibrado, né, por uma atração na diagonal intermediária, cuja projeção vai ser a força vezes 0,6. Então, eu vou ter que 0,6 vezes F, né, no final será igual a 0,5 vezes P. O que me leva que o F vai ser igual a 5P sobre 6 de tração, né? Aquelas barras ali, ó, por simetria, também na outra barra da diagonal intermediária. Muito bem. Se eu fizer o somatório Fx igual a 0, naquele nó da esquerda do banzo superior, né, eu obtenho que para a barra horizontal, né, ela vai ser 0,8 vezes a soma dos esforços nas duas diagonais, porque as duas diagonais elas têm o mesmo cosseno diretor, que é 0,8, né? A barra, a diagonal extrema, está com 2,5P de compressão, a sua projeção vai estar para a direita, no sentido positivo de x. A outra diagonal, a intermediária, ela vai ter uma tração de 5P sobre 6 e sua projeção também vai estar no sentido positivo de x, né? Então, a força devida à barra horizontal vai ter que estar no sentido negativo de x, ou seja, comprimindo o nó ou o nó comprimindo a barra, né? Isso já me diz que essa barra estará sob esforço de compressão. E o esforço vai ser então esse, 0,8 que multiplica 5P sobre 2 mais 5P sobre 6, que vai dar 8P sobre 3, né, de compressão. Tá? E com isso, a gente obtém ali, né, todos os esforços em todas as barras. Tá? Muito bem. Então, a primeira etapa, que era obter os esforços nas barras da treliça após o cálculo das reações, está finalizado, né? Então agora a gente tem que partir para o dimensionamento ou verificação, atração e compressão, né? Na verdade, o que a gente quer obter é o valor máximo da carga P, que é aplicada nesses 3 pontos, né? Nesses 3 nós. Na verdade, não é um dimensionamento, porque a gente já conhece o perfil das barras, tá certo? Então, muito bem, né? Vamos lá. Eu tenho na questão da tração, né, o maior esforço vai ser 2 vezes P, não é isso? Não há nenhuma dúvida quanto a isso, né? Em relação à compressão,
o maior esforço é de 8P sobre 3, mas ele não está na maior barra, né? A maior barra, que é a diagonal extrema, tem 5 metros, ela tem um esforço de 2,5P, então na compressão eu vou ter que fazer duas verificações, né? Tá? A da diagonal extrema e da barra horizontal do banzo superior. Muito bem, mas para tração não há dúvidas. Então, na análise para tração, né, eu vou considerar que a barra mais solicitada tem um esforço 2P no banzo inferior. Na tabela de perfis de cantoneiras duplas de abas iguais, eu tenho que essa área bruta é 46,58 cm², né? Então, primeiro eu vou verificar o escoamento da seção bruta, ou seja, o esforço atuante, que é 2P, terá que ser igual à área bruta vezes a tensão de escoamento dividido por 1,1. Se eu fizer a conta, substituindo os valores, né, de AG igual a 46,58 vezes 10 a menos 4, já botando, né, em SI, FY 250 vezes 10 a sexta, eu chego ao resultado que P seria igual no máximo a 529,3 kN. Isso para o escoamento da seção bruta, que é o primeiro critério no caso de tração. Para a ruptura da seção líquida, né, eu vou igualar 2P seria igual ao AE vezes FU sobre o 0,35. Mas o AE, a área líquida efetiva, nesse caso é 0,8 vezes AG. Foi dado isso no enunciado, né? Então, 2 vezes P seria 0,8 vezes a área bruta, que é 46,58 vezes 10 a menos 4, vezes a tensão de ruptura, que seria 400 vezes 10 a sexta, dividido por 1,35. Fazendo as contas, eu chego ao resultado de que P é igual a 552 kN, né? Então, no que dependesse da tração, o maior valor da carga P seria de 529,3 kN. Bom, então depois, né, temos que avaliar, como eu falei, as diagonais extremas e o banzo superior, pois embora o banzo superior tenha carga maior, né, já que 8P sobre 3 dá 2,67 aproximadamente, que é maior que 2,5, que é 5P sobre 2, né? A diagonal possui maior comprimento, que reduz a carga no caso da possibilidade de flambagem. Então vou ter que verificar as duas barras, né? Bom, na análise da compressão, lá pela nossa norma, primeiro a gente tem que ir no anexo F, né? Determinar o fator Q. Se a gente for na tabela F.1, a cantoneira dupla de abas iguais está enquadrada no grupo 3, né? E lá o B sobre T limite é igual a 0,45 raiz de E sobre FY, que fazendo as contas me leva ao B sobre T limite de 12,73, né? Para o perfil que nós adotamos, o B sobre T, que é 5 dividido por 3 oitavos, vai levar a 13,33, ou seja, o B sobre T real é maior do que o B sobre T limite. Então a gente vai ter que ter um fator de redução aí, né, que vai ser o QS. Então a gente tem lá no item F.2, para elementos comprimidos AL, que é o caso de uma aba da cantoneira, né, os valores de QS a serem usados para os elementos comprimidos AL. No caso de elementos do grupo 3 da tabela F.1, você tem duas fórmulas, né? Uma para o caso do B sobre T real estar entre 0,45 raiz de E sobre FY ou 0,91 raiz de E sobre FY, né? E outra fórmula no caso do B sobre T ser maior que 0,91 raiz de E sobre FY. Como o nosso B sobre T real deu um pouquinho superior, né, ao limite, você repara que o dobro de 0,45 seria 0,9, né? E o dobro de 12, a gente tinha achado 12,73, né? Daria aí para mais de 25, né? Então o 13,33 com certeza está na primeira faixa, ok? Então nós temos para esse perfil o primeiro caso. Então nosso QS vai ser 1,34 menos 0,76 B sobre T, raiz de FY sobre E. Cuidado nessa conta, que aí inverte, né? O FY passa para o numerador e o E para o denominador. Então, no nosso caso, o QS vai ser igual a 1,34 menos 0,76 vezes 13,33, raiz de
250 vezes 10 a sexta sobre 200 vezes 10 a nona, que vai levar o QS igual a 0,987, que já é o próprio valor de Q, que o QA vai ser igual a 1, já que a gente não tem elementos AA nesse perfil, apenas elementos AL. Bom, depois de determinado o valor de Q, a gente tem que calcular a carga, né, de flambagem elástica, NE, pelo anexo E. No nosso caso, ela vai ser dada por P ao quadrado e X sobre L ao quadrado. Lembrando que no caso de uma barra birrotulada, que é o caso de treliças, né, o comprimento de flambagem ele é igual ao comprimento real. Então seria P ao quadrado vezes 200 vezes 10 a nona. O Ix está tabelado, é 724 centímetros a quarta, ou 724 vezes 10 a menos 8 metros a quarta, dividido por L ao quadrado. Aí eu vou chegar a essa expressão 14.291,19 dividido por L ao quadrado, quilonewtons. Aí como eu tenho uma diagonal de 5 metros, né, uma barra horizontal de 4 metros, eu já calculo os dois valores. Então, para 5 metros, seria 571,6 kN. E para 4 metros, 893,2 kN. Tá? Muito bem. Então, achei o NE. Já tenho o Q, já tenho o NE, já tenho o AG, já tenho o FY, eu posso calcular o lambda zero, que é a raiz quadrada de QAG FY sobre NE. Então, fazendo as contas com os valores obtidos, né, eu vou ter que para L igual a 5, o lambda zero será 1,42. Tá? E para L igual a 4, o lambda zero será 1,13. Ali eu coloquei 0,004658 ao invés de 46,58 vezes 10 a menos 4, ali dentro da raiz, porque quando eu estava digitando aqui, o número negativo em sobrescrito, o sinal de negativo não estava aparecendo, tá? Então eu coloquei ali na forma decimal mesmo, tá? Então achamos os lambda zeros nos dois casos, né? Como o lambda zero deu menor do que 1,5, a norma NBR 8800, a fórmula usada vai ser, para o fator de redução Q, 0,658 elevado a lambda zero ao quadrado, né? Substituindo os valores anteriores de lambda zero, né, eu vou achar que esse valor será igual a 0,43, no caso do comprimento igual a 5, né? E 0,586 para o comprimento igual a 4. Ok? Muito bem. Então, para L igual a 5 metros, né, eu vou igualar a carga atuante de compressão, que é 2,5 P, ao esforço resistente à compressão, NCRD, que é QAGFY sobre 1,1. Tá? Então 2,5 P seria igual a 0,43, né? Vezes, quero o Q vezes Q, que é 0,987, vezes a área bruta, 46,58 vezes 10 a menos 4, vezes a tensão de escoamento, 250 vezes 10 a sexta, dividido por 1,1. O que vai me levar para o valor de P de 179,72 kN. No outro caso, né, por L igual a 4, aquele perfil na barra horizontal do bando superior, eu vou ter que o 8P sobre 3 teria que ser igual à resistência, né, do perfil compressão. Então, fazendo as contas nesse caso, né, 8P sobre 3 seria igual a 0,586 vezes 0,987 vezes 46,58 vezes 10 a menos 4 vezes 250 vezes 10 a sexta dividido por 1,1. O que levaria o P igual a 229,6 kN, tá? Então, nesse caso, né, a carga a ser usada é a menor delas, vai ser a de 179,72 kN, que é bem menor, inclusive, que a resistência à tração, né? Como eu estou considerando todos os perfis iguais, eu não posso admitir a ruptura de nenhum perfil, né? Então vou pegar o menor valor que eu encontrei tanto para tração ou compressão, que nesse caso é 179,72 kN, ok? Bom, verificar a necessidade de passadores, né? Da tabela, o raio de geração mínimo do perfil isolado, aí eu já tenho que consultar a tabela de perfis cantoneira simples de abas iguais,
me dá o valor de 2,51 centímetros para o raio de giração, né? Então, e o meu índice de esbeltez da barra isolada tem que ser menor que metade do índice de esbeltez da barra composta. O índice de esbeltez da barra composta é 3,94 centímetros. Então, eu vou ter que o LS, que é a distância entre os passadores, né? A distância livre, o L sobre R, LS sobre R, que é o LS sobre 2,51, vai ter que ser menor que 0,5 vezes L, que é o comprimento real, sobre 3,94, ou seja, o LS vai ter que ser menor que 0,32 L. E se eu dividir a barra em 4 pedaços, cada pedaço vai ser 0,25 L, aí já atende, né? Se eu dividisse em 3 pedaços, já ficaria 0,33, passaria um pouquinho. Então eu divido ela em 4 partes iguais, com 3 espaçadores internos, né? E não posso esquecer dos espaçadores que vão ser utilizados também nos nós, né? Então eu posso dizer ou que são 3 espaçadores internos, ou um total de 5, sendo 2 na extremidade e 3 intermediários, tá? Aí a resposta pode ser dada dessas duas formas. Bom, verificando as esbeltez das barras, né? Todas elas passam. Eu tenho barras com 5 metros, 4 metros e 3 metros, né? Como o raio de giração está em centímetro, 3,94, eu já coloquei os comprimentos em centímetros, né? Para achar a esbeltez de cada barra. Então todas elas inferior a 200, então nenhum problema. Obviamente também vão satisfazer o critério de esbeltez para tração, que é 300, né? No caso da tração, por outros motivos que não a flambagem, é claro, né? Sim, por questão de vibrações, né? E outras mazelas. Então a nossa resposta fica sendo essa. O valor de P é limitado a 179,72 kN, né? E barras comprimidas com 5 espaçadores, sendo 3 intermediários, igualmente espaçados, e 2 nas extremidades das barras, ok? Então com isso a gente termina esse nosso exercício sobre dimensionamento, atração e compressão, que abordou bem, né? Um exemplo bastante completo, tá? E a gente fica à disposição de vocês para eventuais dúvidas.